Falamos agora há pouco da questão da saúde, a contaminação em razão da falta de água potável, vazamento de esgotos, esgoto in natura, os rios transbordando, crianças com problemas de saúde, hospitais superlotados, mas também há o problema, infelizmente, porque existem oportunistas. E o problema de segurança pública também passa a ser um problema prioritário. Pessoas que se aproveitam para praticar assalto à mão armada, no momento em que se exigiria um mínimo de solidariedade humana, levando das famílias o pouco que lhes resta. Nós temos aqui a Deise Chocari, nossa cientista política, é do Rio Grande do Sul, tem parentes no Rio Grande do Sul, e alguns deles relatam cenas que, infelizmente, são comuns no mundo que vivemos hoje em dia. Não só do Rio Grande do Sul ou do Brasil. Essa é uma realidade mundial. Isso aconteceu em New Orleans, quando houve aquela tragédia do furacão Katrina. Pessoas assaltando uma outra, matando pessoas, todo tipo de demente andando armado pela cidade, pelo estado. Eu quero ouvir de você, Deise, como é que está a situação também, relatos que chegam aqui de segurança pública, um problema a mais para a população do Rio Grande do Sul, que deveria estar agora, nesse momento, contando com a solidariedade dessa minoria de criminosos. Ainda tem esse ponto, né, Capês? Os relatos que a gente recebe de amigos que estão lá ajudando e familiares, é que tem dois pontos que são preocupantes. Primeiro, as pessoas não querem deixar suas casas, algumas ainda estão no teto das casas ou no segundo andar, porque elas têm medo que alguém vá lá e roube as suas casas, e isso infelizmente tem acontecido. O segundo ponto é que as pessoas que estão de barco estão ajudando as outras, então civis que estão ajudando civis, têm relatado que, principalmente com o entardecer, estão sofrendo assalto. Então, as pessoas vão lá, tentam roubar os barcos, quando percebem que alguma família conseguiu salvar algum bem material, tentam roubar esses barcos, tentam roubar as famílias, aquelas pessoas que estão conseguindo se salvar com o pouco que ainda tem. Então, o que a gente pede também é que o governo do estado e o governo federal ofereçam um policiamento ostensivo para ajudar essas pessoas. Porque não é possível, assim, depois de tudo, tem gente ali que literalmente nadou na água para se salvar, às vezes consegue sair com uma mochilinha ali, com um documento, alguma coisa de família ali, e ainda está sofrendo assalto depois que salva a sua vida e a do seu familiar, né? Então, esses casos, eles têm sido muito fortes. Ou oportunistas que veem as pessoas que estão ajudando com medicamento, com produto de higiene, com colchões, vão lá e roubam ainda esses itens que são para ajudar as pessoas que se salvaram, né? Então, tem toda a questão que a gente falou aqui de estradas, do setor agro, e tem também, a gente precisa de policiais, né? A gente precisa da segurança pública ajudando essas pessoas, porque senão isso vai virar um caldeirão, né? Pois é, Rose, a gente tem aqui alguns dados do orçamento da área de defesa do ano passado, que foi de 125 bilhões de reais, só que 80% é para pagar pessoal. Então, de investimento mesmo, de estrutura, sobra só 25 bilhões de reais. Mas as Forças Armadas poderiam, já que nós não temos inimigos naturais, temos que cuidar, claro, da nossa Amazônia Azul, da Amazônia Verde, das nossas fronteiras, mas esse é o momento de que tentar algum plano emergencial. A Deise disse que as pessoas estão, alguns marginais, se aproveitando do sofrimento do povo do Rio Grande do Sul para assaltar o que as famílias conseguiram recuperar dos bens destruídos pela tragédia. Olha, Capês, realmente é um absurdo. Agora, o corte de gastos das Forças Armadas pode ter um impacto muito negativo, infelizmente, porque precisamos das Forças Armadas atuando no Rio Grande do Sul nesse momento. Uma outra coisa que talvez seja relativamente mais fácil de fazer é criar uma linha de comunicação geral, porque tem muita gente no Brasil querendo ajudar. Eu tenho um conhecido empresário aqui da região próxima a São Paulo, que teve um caminhão de doação que ele mandou parado pela polícia no Rio Grande do Sul, que não era para entrar porque não tinha nota, não tinha origem dos materiais que estavam chegando no meio de uma catástrofe. Aí ontem eu ouvi algumas pessoas também do governo dizendo que não está acontecendo isso e tal. Uma comunicação oficial para quem quer ajudar, para quem quer doar, possa ir beber daquela fonte. No momento de tanta fake news, de tanta desinformação, a gente precisa ter uma fonte oficial de comunicação. A hora que nós quisermos saber o que está acontecendo, o que pode, o que não pode, ou até o que é mais prioritário para ser doado agora. É água potável, é comida, é alimento não perecível, enfim, ter uma fonte de informação confiável
confiável, onde a população possa ir ali abastecer, beber daquela fonte de informação, porque tem muita coisa correndo na internet e muita gente Brasil afora querendo ajudar, solidária, mas que fica muito perdida nesse momento. E aí, João Belucci, você acha que também nesse momento a gente espera uma ação, um plano emergencial? Se é uma situação de guerra, se o governador do Rio Grande do Sul fala que está vivendo o Estado vive uma situação de guerra, que exige uma ação emergencial, comparou até o plano Marshall, que é de um general norte-americano, George Marshall, que elaborou, arquitetou esse plano de recuperação dos países, sobretudo da Europa Ocidental, devastados pela guerra. Nós precisamos de um plano emergencial para proteger a população, porque a polícia militar, que lá é chamada de brigada, sozinha, talvez não tenha condição de fazê-lo nesse momento difícil de deslocamento de uma área para outra. Perfeito, Capês. É importante lembrar que poucas pessoas, poucas entidades conhecem tão bem o território brasileiro quanto o Exército. Então era importante juntar Exército, Aeronáutica e Marinha, juntar uma cúpula. Os 3 comandantes falaram, a gente não viu isso, eles falaram, estamos 100% do contingente aqui atuando, a situação é essa, o plano é esse, nós vamos fazer primeiro A, B e C, a gente não viu isso, infelizmente. E como vocês colocaram, essas tragédias despertam o melhor e o pior do ser humano. Até a arena do Grêmio, a gente estava falando aqui do clube do Grêmio, foi também objeto de saque. O campo alagado e pessoas, bandidos, saquearam, muitos assaltos, né, muitos roubos, infelizmente. A gente observa que também seria importante, alguns grandes bancos, né, anunciaram, estamos suspendendo provisoriamente, porque patrocinar grandes shows, né, de ordem duvidosa, isso é feito, mas agora nesse momento também. As pessoas perderam carros que ainda estão sendo pagos, casas que estão sendo pagas, celulares que ainda estão sendo pagos, ou seja, é momento de toda a sociedade civil se unir, os empresários falaram, vamos suspender, e o governo também precisa falar, suspendemos toda a tributação, os impostos é fundamental. Estado, Prefeitura e União anunciaram a suspensão de todos os tributos por tempo indeterminado até que essa situação se contorne. Jess Peixoto, eu já vi São Paulo alagada, já vi Rio de Janeiro alagado, já vi muita tragédia. Eu estou impressionado. Eu não nasci há 10 anos nem há 20 anos atrás. Nem há 10 mil anos atrás. Né? Também não há 10 mil anos. Mas um pouco do gelo no momento de Mas eu estou assim, eu estou estupefato de ver a cena do o rapaz com jet ski percorrendo a região, em alguns locais do estado, algumas regiões literalmente submersas. Eu imagino o drama dos prefeitos também em lidar com essa situação. É um momento em que é preciso chegar a verba, e não só chegar a verba, é preciso ter um plano. Vamos usar a verba no quê? De que maneira? Emergencial. Nós precisamos agora de um plano emergencial imediato, Jess Peixoto. Nós precisamos desse plano e até agora nada dele. Os colegas bem lembraram aqui, essa é uma tragédia que ela não aconteceu ontem, a gente já vive essa tragédia desde uma semana atrás, já estava claro que a situação era muito grave e eles deixam ela cada dia mais se agravar em detrimento de endereçar uma solução. E esses desastres, para vocês terem uma ideia, nos últimos 7 anos, o Rio Grande do Sul recebeu só 2 emendas para conter desastres como esse, que é muito pouco, o que mostra que a gente tem um problema de gestão dos recursos públicos em relação a situação como essa, que é gritante. Esse ano, o que você acha? Foi ano de... Este ano é ano de eleição, né, municipal. Carnaval, o que você acha que chama mais atenção? Medidas, às vezes, que são invisíveis de contenção de água para evitar enchente, como a situação em Porto Alegre, que tem um sistema que agora a Prefeitura de Porto Alegre, em certo grau, fala, olha, não é responsabilidade do governo estadual. Aí o governo estadual fala, não, é responsabilidade da Prefeitura. O que você acha que gera mais voto? Esse tipo de sistema invisível, que às vezes não é tão perceptível, ou shows como o da Madonna, aí, que o Eduardo Paes está entregando aí, que a Prefeitura do Rio de Janeiro colocou 10 milhões. É óbvio que é o pão e circo. E aí o custo disso é uma ineficiência gigante, o custo disso é mais vida perdida. Ninguém está falando aqui que desastre ambiental não vai acontecer. Acontece no Japão, só que eles têm um sistema, às vezes, de contenção e resposta muito mais rápido. O brasileiro é tão inteligente quanto o japonês. Sabe o que a gente tem de problema? O governo. Porque o nosso governo vai pelos caminhos errados, pelos caminhos mais corporativistas em relação, muitas vezes, ao seu próprio bolso. Então, aumento para o judiciário, aumento de emenda para coisa que não precisa, só vai gerar voto, e ignora os problemas que são urgentes e necessários. Então, me compadeço muito com todas as famílias, com todos
a todas as pessoas que estão sofrendo com o Rio Grande do Sul, com a minha colega Deise aqui, de verdade, você é uma guerreira, sua família também, assim, que a gente possa orar para que cada vez mais essas pessoas, elas encontrem um mínimo de esperança, porque elas com certeza estão destruídas e não estão vendo um plano na mão aí para lidar com essa situação. Exatamente. E fruto dessa desorganização, a gente vê que o orçamento do Exército Brasileiro, por exemplo, aumentou, mas não houve investimentos em estrutura poderio militar. E a gente continua debatendo, continua perdendo tempo, polemizando e as ações pragmáticas imediatas que precisam ser tomadas, infelizmente, são adiadas. É nesse clima que nós encerramos o programa de hoje. Eu agradeço a audiência. Vocês ficam agora com o 3 em 1 com o Carlos Aros. Vai você, Carlos Aros, segue daí. Obrigado, Capês. Uma boa tarde para você, para quem está ligado na programação da Jovem Pan. Vamos